Gravando. Gravando, beleza. Então, vamos lá. Começando pelo governo do João Goulart, que foi o último presidente antes do período militar do Brasil. Aparece aqui. O que acontece? O governo dele foi bem intenso. O cara foi muito polêmico. Por quê? Ele era vice do Jânio Quadros. Para quem não lembra, o Jânio Quadros foi um cara que ficou só alguns meses na presidência, que tinha proibido coisa tipo rinha de galo, não pode ter mais briga de galo. Um cara foi muito excêntrico. Jânio Quadros, quando ele renuncia, o vice dele, né, vira o presidente. Mas assim que era para ele pegar a presidência, começou a dar problema. Por quê? Esse cara aqui, o Jânio Quadros, tinha dado aquela coisa de uma política externa independente. O que isso queria dizer? Que o Brasil ia fazer relações internacionais, ia firmar aliança, ia fazer comércio com o que fosse melhor para o Brasil, independente da Guerra Fria. Com isso aqui, acontece que, graças a isso, na hora que o presidente renuncia e o João Goulart descobre que vai ser presidente, ele estava em visita oficial na China. Estava em visita oficial em nome do governo brasileiro na China. China, que já era um país socialista. Ou seja, o simples fato dele estar num país socialista na hora que ele tem que pegar a presidência, porque ele é o vice, já começou a dar treta, começou a dar problema. Por quê? Porque os setores de oposição do Brasil, o pessoal mais ligado, mais alinhado aos Estados Unidos, setores mais conservadores, etc, etc, não queriam que o João Goulart voltasse e se tornasse presidente, não queria de jeito nenhum. Quiseram boicotar a presidência do cara. Principalmente o Congresso. O Congresso quis muito boicotar que o cara virasse presidente. Para ele conseguir voltar para o país, voltar para o Brasil, e virar presidente, foi preciso uma campanha feita por aliados dele, chamada Campanha pela Legalidade. O nome legalidade já nos diz muito, porque quer dizer que é algo de acordo com a lei, legal. Essa campanha falava simplesmente isso. Olha, a Constituição manda que ele vai ser presidente sim, então tem que valer a lei, tem que, né, valer o que está no papel, não tem que bater o pezinho, fazer pirra e dizer que não quer. Então é só com essa campanha pela legalidade que alguns políticos vão mover, vai ter apoio de toda a população, etc., que o João Goulart realmente consegue voltar dessa visita oficial e virar presidente do Brasil. Daí que, recapitulando, para ele virar presidente já começa com briga. Ele já começou com um negócio de briga, né? E ele consegue. Mas o Congresso, leia-se a Câmara e o Senado, não ficaram muito satisfeitos, não ficaram muito felizes. Então, o que eles falaram? Beleza, vamos aceitá-lo como presidente, né? Vamos engolir, não tem escolha. Mas vamos limitar o poder dele.
Eles tentaram limitar o poder do João Goulart simplesmente mudando o sistema de governo do país. Eles tentaram mudar, fizeram um pequeno experimento que durou pouco tempo. Mas o que foi isso? O Congresso vou botar aqui no quadro. Para limitar João Goulart, chamado Jango com o apelido dele, melhor, mais fácil. Não quero ficar falando o nome dele todo mundo. Para limitar o Jango, o que ele faz com o país? Ele torna o Brasil parlamentarista. O que isso quer dizer? O Brasil é presidencialista. Existe um presidente. Quando o Congresso fala que o Brasil agora vai ser parlamentarista, quer dizer que o presidente vai dividir o poder com o primeiro-ministro. Vai ter um outro cara dividindo o poder com ele. E é o primeiro-ministro quem vai ser o chefe de governo. Vai tirar, botar ministro, vai definir política pública, vai fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. O Congresso faz isso, de novo, para limitar o poder, porque isso tudo, de definir ministro e tudo mais, quem faz é o presidente, no governo presidencialista. Hoje é no quadro, Zé, aquele cara que saiu por causa, falou que coisas espíritas. Não, Falou. não, sim, correto, desculpa, foi ele mesmo. Que foi, não, renuncio por forças ocultas. Cara, aí agora ele quer voltar. Não, isso aqui é o vice dele. Ah, tá. Isso aqui é o vice dele. Porque quando eu renuncio, quem tem que assumir o vice, né? Então toda essa treta, né? Eu tava na China, eu ia fazer uma campanha para que ele pudesse ser presidente mesmo, né? Tipo assim, assume que o cargo é teu. E ainda assim tentaram limitar o poder dele, dividindo o cargo dele com um primeiro-ministro. Isso aqui vingou por uns 2 anos. Durante 2 anos do governo dele, ele esteve com o poder dividido com várias pessoas no cargo de primeiro-ministro. Deu muita treta. Não vou xingar, vou tentar não xingar hoje. Deu muita treta, assim, vários primeiros ministros que estavam problema, tinha crise, corrupção, papapá. Então, depois de 2 anos, no plebiscito com a população, decide-se acabar com isso aqui e falar, não, deixa o cara governar bonitinho. Até aqui tá tranquilo? Acho que tá, né? Tranquilo. Aí vamos lá. O governo dele em si, agora, tipo assim, vamos pro governo dele. O que aconteceu? Foi um governo bastante polêmico para o país em geral. E bastante conturbado. Bem difícil mesmo. O cara sofreu. Por quê? Porque, de um lado, o João Goulart, ele era uma espécie de herdeiro de Vargas. Ele tinha sido ministro do Trabalho de Vargas, se não me engano. Acho que foi isso. E o Vargas tinha aquela postura nacionalista, de valorizar os pobres do país, valorizar o nacional e tudo mais. O João Goulart, o Jango, herdou isso. Ele tinha esses mesmos ideais de ajudar a população mais pobre, de valorizar o que é nacional, tudo mais, etc. Então, ele tinha essa postura de herdeiro de Vargas. Por outro lado, a oposição era muito forte. A oposição a ele foi forte e crescente.
Por que foi forte e crescente? Porque o João Goulart, ele tinha muitas propostas políticas de cunho nacionalista, de ajudar os pobres, que desagradavam muita gente, que eram vistos como ameaças de comunismo. Lembrando, estamos falando de Guerra Fria, tá? Que propostas eram essas? Ficaram muito conhecidas como reformas de base. As reformas de base dele, do João Goulart, elas pretendiam fazer mudar o país, fazer o país, como pode dizer, melhorar de certa forma, mudando pela base. Ou seja, o que ele queria fazer? Ele queria melhorar serviços públicos, ele queria melhorar a distribuição de renda, para que com isso ocorresse uma diminuição da pobreza do país. Ele queria fazer uma redistribuição de terras. Para que com isso pessoas mais pobres das regiões do Centro-Oeste, Nordeste, Norte pudessem ter um terreninho para plantar alguma coisa. Ele pretendia investir em educação, investir pesado em educação, indústria também, enfim. Várias reformas, que qual era a ideia dele? Pô, vou fazer o país melhorar socialmente, vou atacar a desigualdade social do país. O intuito das reformas de base era muito isso. Então, de um lado, as reformas de base garantiam que ele tivesse muito apoio de setores mais da esquerda do governo, da população. Por outro lado, gente, a gente está falando de um mundo em Guerra Fria. Né? Ou você é União Soviética ou você é Estados Unidos. E o outro, seja lá qual lado você estiver, o outro lado é o capeta, basicamente. Daí que, para uma parte da população oposta a João Goulart, essas propostas aqui dele, essas ideias dele de forma de base, era uma ameaça de comunismo, então ele era enviado da União Soviética, Infelizmente, durante a Guerra Fria, propostas mais sociais não eram muito bem vistas de apoio à população. Então, ele sofreu muito com isso. Ele tentava fazer essa reforma de base, tinha algum apoio, mas também tinha muita resistência para que ocorresse. E, além disso, que foi pior para ele tentou fazer uma política conciliadora. Ou seja, ele tentou conciliar todo mundo, agradar a todos. E tentou ao máximo, quando ele esteve no governo, conseguir atender ao que os apoiadores dele defendiam, queriam, e também ganhar a oposição para si. Ele tentou. Assim, mérito para ele, tentou, foi bonito. E não deu certo. Realmente não deu certo. Na verdade, deu o oposto. Quanto mais ele tentava uma política conciliadora, mais gerava dois efeitos negativos. Primeiro, os apoiadores dele reclamavam que ele não conseguia fazer as propostas dele, cobrava dele, tipo, vai fazer ou não vai fazer. E segundo, a oposição a ele só crescia mais e mais e mais, só ficava cada vez pior.
Tem como alguém se perdeu até aqui? Quer que eu repita alguma coisa? Acho que não. Acho que não, tá tranquilo. Tranquilo, professor. Tá? Então, só para recapitular. O governo dele foi muito conturbado por isso tudo. Ele tentava fazer reformas e tudo mais, o que fazia com que isso era muito fofo, coitado, né? O que fazia com que os apoiadores dele ficassem cobrando, tipo, ô, não vai fazer. E do outro lado, a oposição só ia crescendo, que quanto mais ele tentava, mais desagradava o pessoal. Sabe? Mais desagradava muita gente. Posso pagar? Uhum. Show. Professor, então aquele nível do texto lá da redação não é para hoje. O quê? Aquele nível lá da redação você vai deixar para aumentar o prazo? Sim. Deixa eu falar daqui a pouco eu falo. Tá. Vamos ficar. Relaxa, vai dar tempo de falar. Vou falar agora. Aí que tá. A oposição ao cara. Vou falar agora da oposição aí. A oposição a ele, ou seja, as pessoas que não iam com a cara dele e eram contrárias ao governo dele, existiu em todo lugar, em diversos setores da sociedade. Existiu no Congresso, existiu na população civil, pessoas comuns, né? E existiu dentre os militares também. Isso foi crescendo, assim, de ricos a pobres, ele foi começando a perder muito apoio. E quanto mais ele tentava uma política conciliatória, quanto mais passava o governo dele, mais a oposição ia crescendo. Até que, em 64, bem no início, o negócio piora. Piora de bastante a oposição a ele. Primeiro que no lado civil, ou seja, na população comum, ocorre um evento em São Paulo chamado, um nome muito fofo, aspas, Marcha pela Família, assim, com Deus, pela liberdade. Esse evento acontece em São Paulo. E ele foi organizado por mulheres de grupos católicos, donas de casa e tudo mais. E reuniu cerca de 500 mil pessoas. Aproximadamente. E qual a importância disso? A gente está falando de uma manifestação grande, organizada por um setor muito conservador religioso. Né? Tem Deus no meio do negócio, tem família no meio do negócio. Mas isso mostra muito como a população, no geral, estava muito desgostosa, botar essa palavra bonita. Não estava curtindo o Jango, estava muito desgostosa com ele. E essa marcha, apesar de ter sido ironizada pela imprensa, chamada de bobagem, 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 ela acabou piorando a situação, foi aumentando ainda mais a oposição a ele, porque chamou a atenção de mais gente e mais pessoas, cada vez mais, ficaram contrárias ao governo dele e começaram a pedir que ele saísse. Queriam um presidente novo. Mas até então, ele ia conseguir ficar no governo até o fim. O governo dele ia terminar em 65. Até que ele entra em um probleminha com a Marinha. Nesse fatídico ano, ocorreu uma revolta interna na Marinha. Uma revolta de
alguns marinheiros, alguns almirantes, ou seja, patente baixa na marinha. Ocorreu uma revolta. Nada mais, tá, não sei o quê. E no final, a revolta terminou. O presidente deveria dar uma punição às pessoas da marinha que se envolveram na revolta. Era obrigação dele. Na verdade, cabia a ele fazer isso. E ele decide não punir. Não punir. E ele ouvia o que essas pessoas queriam dentro da marinha. Eu acho que ele deve ter, sei lá, concordado um pouco e resolveu não punir. O mais engraçado é que o mãe ele tá tentando agradar todo mundo, ninguém tá Pois é. aceitando. Pois é. Aí que tá. Quando ele tentou falar assim, Ele tá sendo um bom vídeo pra assim, não vou fazer nada disso com você, não. O pessoal fica mais bolado ainda. exatamente. Quando ele não pune, ele cavou a cova dele. Por quê? O presidente, João Goulart, ele tinha, dentro das Forças Armadas, ele tinha apoiadores. Tinha, normal, né? Tinha gente que era contra, gente que era a favor a ele. Normal. Normal. Quando ele decide não punir, aí, ferrou. Quase xinguei. Ferrou. Não xinga. Pai do céu. Por quê? Quando ele não pune os revoltosos da Marinha, o pessoal da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, mesmo os que eram a favor dele, viram isso como um absurdo. Porque o presidente acabou indo contra as ideias de respeito à hierarquia e disciplina, que dentro das Forças Armadas, já acreditou em qualquer país, acho, né, são importantes. Você tem que respeitar a hierarquia, você tem que respeitar a disciplina. Não importa o que aconteça. Isso muda de um país para outro. Agora que eu lembrei aqui dos detalhes, que alguns países um pouco mais leves, mas, de qualquer forma, quando o presidente não faz valer essas coisas de respeito à disciplina e hierarquia, quando ele passa a mãozinha na cabeça das pessoas revoltosas da Marinha, ele cava a cova dele. Porque mesmo os militares das Forças Armadas em geral, que eram apoiadores dele, passam a falar, olha, não tá dando. Não tá dando, pisou na bola, podia ter feito isso e não fez. Então isso piora muito mais a oposição dele. E agora isso aqui alimenta a oposição de militares em geral. Ele já tinha oposição entre militares, já tinha militares que pensavam em tirá-lo do poder. Quando ele faz isso, aqui vira, não, beleza, vamos tirar ele do poder, não tá dando. Então, depois dessa marcha aqui, depois dessa manifestação da população civil, e depois de um probleminha, com o setor militar, o João Goulart, ele é expulso do governo. Alguma pergunta? Antes que eu avance para o próximo tópico? Acho que não. Não, tranquilo mesmo, gente? Tem que falar, eu acho, porque eu nunca posso ter certeza. Então acho que não. É de boa, eu acho. Tá de boa? E por enquanto, acho que é basicamente isso mesmo. Não esqueci alguma coisa, não. A única coisa, resumindo aí, tento fazer algo de bom, só é prejudicado. Ele tenta fazer algo de bom, tenta agradar todo mundo, né? Mas, assim, o problema é que ele também está numa época muito conturbada, sabe? Porque você está no meio da Guerra Fria, então havia essa polarização A ou B. Era muito forte mesmo. E, assim, essa coisa do estar no meio da Guerra Fria, eu acho que foi o pior para ele. Foi o pior. Talvez se ele tivesse vivido hoje, talvez. Muito talvez. Teria sido um pouco menos pior. Talvez. Tem minhas dúvidas. Mas aqui não tinha nem jeito. Mas bem.
Depois disso tudo, João Goulart é convidado a se retirar do governo. Pela terceira vez na história deste belo país, os militares se mobilizam para, né, tirar alguém do governo. Terceira vez. Primeira foi com a proclamação da República, segunda para botar vagas no governo, e agora para tirar o João Goulart. Então, em 31 de março de 64, dia 31 de março, os militares saem de Juiz de Fora, tudo mais, não, e tomam o poder, tomam a presidência. E anunciam que está vago o cargo de presidente. Tiram o João Goulart do poder à força. O que o João Goulart faz? Ele até o fim, gente, foi fofo. Ele até o fim tentou essa postura de vou agradar todo mundo. Então ele tinha medo de tentar reagir e causar uma guerra civil. O que ele faz? De início, ele foge para Porto Alegre. Porque lá em Porto Alegre considerava-se que ele tinha bastante apoio. Lá, ele tenta analisar a situação e fala, melhor não, vou fugir de novo. Então ele foge para o Uruguai, se refugia no Uruguai. Daí que esse dia 31 de março marcou o início do governo militar. Pela terceira vez na história do país, os militares dão um golpe de Estado. 89, 30, 64. Beleza. Alguém se perdeu? Não, né? Tá bom. Então vamos lá. Esse golpe de 64, que os militares vão e tomam o poder, instaura, agora sim, vamos ter um governo militar, que antes não teve muito tempo, houve muita participação de 3 forças. Houve participação militar, óbvio, né, que idiota. Participação civil, a população apoiou bastante. E participação dos focos, estão sempre aí, Estados Unidos. Os 3 participaram. Cada qual, mais ou menos. Há muita discussão se foi mais para um lado ou mais para o outro. De qualquer forma, os 3 participaram. Eu quero chamar atenção para isso aqui, ó. Eu acho que não tem muita gente que lembra disso aqui, não. Nesse belo dia, de 31 de março, tão de meio ensolarado, bonitinho, os Estados Unidos, sabendo que os militares brasileiros iam tomar o poder, e receosos de que o presidente mobilizasse alguma força e tivesse um conflito, para ajudar, enviaram uma frota naval que ficou perto do nosso litoral, para caso seja necessário. Assim, se for preciso, vou ajudar vocês aqui, tem um pessoal aqui para ajudar na guerra, se tiver. Não teve, ficaram quietinhos, pianinhos. Mas isso já mostra que os Estados Unidos estavam, né, apoiando um pouco isso. Agora eu saio um pouco do Brasil e vou para uma coisa meio além. Não dá para a gente entender essa tomada de poder pelos militares e todo o regime militar do Brasil sem entender Guerra Fria. Não dá para entender regime militar no Brasil sem entender Guerra Fria. Não dá para entender o regime militar na Argentina sem entender Guerra Fria. Não dá para entender o regime militar no Chile sem entender Guerra Fria.
Não dá para ter regime militar na Bolívia, no Uruguai, na Colômbia, no Paraguai, no Equador, na Venezuela, na Colômbia, sem ter Guerra Fria. O que eu estou querendo dizer? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo foi? Da década de 50 até aproximadamente a década de 90, se você ignorar Guiana e Suriname, a América do Sul inteira, ignorando Guiana e Suriname, você vê que eu estou ignorando. A América do Sul inteira passou por regimes militares em que cada qual esteve mais ou menos alinhado com os Estados Unidos. Em alguns, os Estados Unidos se envolveram mais diretamente, mais abertamente, foi o caso do Chile. Tá? No caso do Chile, eles começam o regime militar com a CIA matando, assassinando o presidente na época, e assume o general Pinochet. Ou o caso do Brasil, que foi um pouco mais escondido, mais velado. Mas dessa década, desse negócio aqui todo, que o Brasil está no meio, a gente não estava sozinho. Estava num contexto de Guerra Fria. E em todos os casos, houve apoio americano, seja mais ou menos, seja mais intenso ou mais fraco. Tanto é que, lá pela década de 70, aproximadamente, vai existir uma coisa chamada Operação Condor. Daí que já vou. Operação Condor. O que foi isso? Foi uma grande cooperação. Os governos militares de vários países, Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, Chile, com uma participação de vez em quando de Equador e tudo mais, mas assim, envolveu todo mundo, cooperação entre eles e a CIA. A CIA está envolvida. Tem documentos sobre isso e tudo mais. Para quê? Para eles se ajudarem a encontrarem foragidos, se alguém fugir para um desses outros países, haver uma combinação de forças para ajudar a prender e tudo mais. Uma grande operação para ajudar a combater dissidentes, ajudar a combater, seja lá quem fosse perseguido. A Operação Condor foi, tipo assim, o máximo que mostra como os Estados Unidos estavam envolvidos com isso tudo. Agora, vamos lá. Por que ele estava envolvido nisso tudo? Por quê? Qual era a intenção dele? Mais uma vez, estamos falando de Guerra Fria. Então, não dá para entender nada disso a gente não pensar na Guerra Fria. Se a gente não pensar que, do lado de cá, que somos vizinhos dos Estados Unidos, ele queria aliados. E queria, ao máximo, impedir que algum país daqui, da América em geral, das três, se tornasse socialista alinhado com a União Soviética. Quando Cuba faz isso, é um pesadelo para eles. É uma coisa... Meu Deus! Daí o que ele faz? Para a América Latina, México, América Central, América do Sul. Eles criam uma academia militar que, se não me engano, existiu no Panamá, para ajudar no treinamento das forças militares dos países latinos, do Brasil do lado, tem muita gente que estudou lá, da Argentina, do Uruguai e tudo mais. E nessa academia militar, ele humildemente convidava as pessoas a irem treinar lá. Eles enfatizaram muito uma ideologia de segurança nacional.
O que dizia essa ideia, esse ideal alimentado pelos Estados Unidos, que vai ser seguido por todo mundo, de segurança nacional? O que dizia? Falava, ora, a nação, assim, o país, a nação, é um todo, é um bloco homogêneo. Existe, como se falava, um corpo nacional único. Vou botar assim, nesses termos. A nação é um todo. O corpo nacional é uma coisa só. Daí que qualquer ideia, seja lá qual for, que vá contra essa unidade, que critique essa unidade, ela é subversiva, ela é perigosa, ela é demonizada, é do demônio, né? E deve ser combatida. Qualquer uma que seja. Qualquer uma mesmo. Se vier uma ideia religiosa diferente que vá contra o cristianismo que todo mundo segue, é subversivo. Tem que ser combatido. Daí que, né, qualquer influência soviética, socialista e tudo mais, deveria ser combatida. Deveria ser combatida. Isso aqui já alimenta bastante o primeiro regime militar, excluindo da Argentina, que foi um pouquinho antes. Mas o primeiro regime militar que foi alimentado por isso foi o do Paraguai, em 54. O primeiro é o do Paraguai. O nosso vem logo depois. Por que o nosso vem logo depois? O nosso vem numa hora que está começando a apertar. Está piorando. Eles estão apertando mais para ter mais regimes militares que fossem alinhados com eles. Por quê? Por causa de Cuba. Quando Cuba, ela é ilhazinha, pequitita, faz governo socialista, e depois se alinha com a União Soviética, isso aqui foi em 61, lembrando, 59, 61. Quando Cuba faz isso, os Estados Unidos surtam. E faz com que incentiva cada vez mais que os países das Américas tomassem uma medida para evitar que virassem socialistas. Realmente, Cuba incentivava movimentos gerais em todas as Américas, que buscava incentivar que novos governos socialistas surgissem. Realmente tentava incentivar. Em alguns países estava tendo mais êxito, em outros era fraco e relevante, mas Cuba tentava ao máximo incentivar isso, né, para ganhar mais adeptos para o lado soviético. E os Estados Unidos, para combater isso, usou os militares de todos os países movidos pela ideia de segurança nacional. Daí, volto para o Brasil agora. Quando os militares resolvem expulsar João Goulart do governo e acabam ficando no governo por 21 anos, usaram esse discurso. Nós precisamos defender a segurança nacional porque é uma ameaça comunista por aí. Isso é a mesma coisa que foi falado no Paraguai. Paraguai é um pouco antes, né? Na Bolívia, na Argentina, no Chile, no Equador, não sei o que. A gente não estava sozinho. Alguma pergunta? Pessoal? O que é essa operação Condor? Oi? O que é essa operação Condor? Oi? Explicando melhor. Todos os governos militares, todos mesmo, pela ideia de defesa da segurança nacional, eles passaram a monitorar a própria população. Porque, na lógica da Guerra Fria, isso também aconteceu dentro dos Estados Unidos, o inimigo não vem de fora, o inimigo é interno. O inimigo é aquele espião,
vai ser aquela pessoa que está agindo contra o governo, que quer desestabilizar por dentro e tudo mais. Então, em todos os países houve isso. Houve, assim, monitoramento da população. E daí, vários foram presos, alguns foram deportados, casos de tortura e tudo mais. Alguns países fizeram isso mais, outros menos. Mas em todos isso teve. Nisso, acontecia que, muitas vezes, uma pessoa perseguida em um país fugia para outro. A Operação Condor foi um grande acordo, quase uma assembleia entre os países participantes e os Estados Unidos para ajudar a encontrar esses fugitivos, para fornecer apoio mútuo, para encontrar foragidos políticos, trocar informações, oferecer auxílio financeiro, auxílio militar, o que fosse, um auxílio entre eles. Entendeu? Sim. Beleza? Pessoal, ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Acho que não. Não? Só enfatizando, isso tudo, assim, o Brasil está nesse contexto mais amplo. Tá? Eu fico muito assim, acho bizarro quando querem falar de governo militar brasileiro, de tudo que seja, e não falam, tipo assim, estava na Guerra Fria. Olha o quadro mais amplo. Olha o quadro mais amplo. Não dá para entender direito. A comunicação de processos militares fizeram. E, né, tem uma coisa maior. Tem uma coisa maior. Inclusive, dentro do Brasil mesmo, havia até 2 grupos dentro dos militares. Isso é bem legal. Um grupo que era mais intelectual, digamos assim, que tinham lutado na Segunda Guerra, então era muito influenciado por pessoas de mais idade, que tinha uma pegada mais intelectual mesmo. E outro grupo, que era mais jovem, mais brutecido, que tinha sido treinado pelos Estados Unidos. Então, isso causou até uma divisão dentro do governo militar brasileiro. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, acho que tá de boa. Tá de boa? Tá tranquilo. Deixa eu terminar de gravar, porque tem só comentar um negócio de ontem.